Estamos de volta com o programa Brasil Cristão. Hoje nós estamos falando sobre o ódio à maternidade. Vamos começar vendo alguns WhatsApps? Vamos, que estão chegando para nós, mensagens de quem está nos vendo agora. Pode colocar, diretor. Keila Mello. Fernando, você consegue ler ali melhor do que eu? Oi, boa tarde, sou Keila de Limeira. Quando me casei, eu e meu esposo decidimos que eu ficaria em casa. Tenho uma filha de 7 anos, Maria Clara, e o Miguel, de 1 mês. Não me arrependo dessa decisão. O corpo mudou, tudo mudou. Mas quando olho para mim, me sinto feliz. Minha gestação não foi fácil, mas faria tudo de novo. Quero mais filhos, quantos Deus me der. Fique com Deus. Glória a Deus. Deus Parabéns, abençoe, Keila. Coisa linda. Cláudia, quando engravidei do meu filho, queria uma menina. Quando fiz o ultrassom, foi um menino. Ali, ainda no consultório, fiquei muito chateada. Mas depois, quando caí na real, era o mesmo amor, independente do sexo. Eu amo ser mãe. Ser mãe me transformou, me deixou mais responsável. Ser mãe, qualquer uma pode ser, mas tem que ter o instinto materno, os cuidados da mãe. Mas você ainda pode ter o menino, Cláudia. Deus vai lhe abençoar. Vanildo Neves de Moraes. Tive minha filha com 42 anos, sou grata a Deus. Minha filha, continuação da minha família. Glória a Deus. Maravilha. Dona Rita. Ai, pra quem não sabe, é a minha mãe. Mãe do Padre Douglas. Deus me deu a graça de ser mãe da Cláudia Regina, Diego e Douglas, que é o Padre Douglas Pinheiro. São os talentos que Deus nos deu e fazer deles bons frutos, que permaneçam, como diz o Santo Evangelho. Que maravilha, linda, Dona Rita. Obrigada, viu, pelo filho que a senhora... Você é o terceiro filho, Padre? Eu sou o terceiro, o caçula. Com certeza, se mamãe pudesse, teve problemas de saúde, teria tido mais. Sim. Mas depois vem os netos. Exato. E a família não pode parar. Mamãe, Padre Douglas, sua mãe não desistiu, né? Ainda bem, porque se tivesse parado nos dois, a gente não teria o padre aqui com a gente hoje. Pois é. Essa bênção aqui e no meio detalhe, eu conto sempre o testemunho. Minha mãe já contou esse testemunho várias vezes, ela vai lá aí de casa confirmar. Ela até desejava ter outro filho, mas ela entendia que aquela época não era boa para ter filhos. Então ela vinha, né, evitando, vamos assim dizer, espaçando. Mas, de repente, ela descobriu que estava grávida, ficou muito preocupada, era uma época difícil em termos financeiros para o meu pai. Minha mãe também, como a nossa irmã que mandou a primeira mensagem, né, ela fez a opção de ficar em casa enquanto nós estivéssemos num período de infância, principalmente, para nos educar, né? Minha mãe se dedicou a nós. E descobriu que estava grávida, mas... Quando veio a angústia, né, de descobrir a gravidez, ela se ajoelhou em oração e se lembrou, quando eu celebrei matrimônio no altar, eu prometi receber os filhos que Deus enviasse. Se o Senhor enviou, então que seja feita a vontade de Deus. E ela descansou no Senhor, né, com essa oração. E está aqui o filho que ela estava... Mas, padre, isso é tão interessante porque, de fato, quando você casou lá na igreja, eu me lembro até hoje, a pergunta do padre foi: vocês aceitam de livre e espontânea vontade receber todos os filhos que Deus lhes enviar? E você respondeu com uma cara sorrindo desse tamanho. Sim! Sim, tocando Ave Maria de fundo, escorrendo uma lágrima aqui. E hoje está aí com essa conversa. Então, mas na hora de viver é que nós vamos sentir o peso da cruz. Padre Douglas, se a mulher é chamada a ser mãe, e se isso é uma vocação que vai nos realizar plenamente, por que é que hoje existe ódio à maternidade? Então, olha, o nosso tempo aqui, eu vou resumir bastante para nós irmos no cerne da questão. E nós poderíamos dar um curso para explicar assim, com bastante lucidez o que aconteceu para nós chegarmos a esse ponto. Mas eu vou pincelar alguns fatos. Todos nós aprendemos na escola, você vai se lembrar, que a transição do século XIX para o século XX foi marcada pela famosa Revolução Industrial, né? Então, durante milênios, a humanidade viveu predominantemente em sistema rural, né? Você tinha a sua família, morava no campo, cultivava, vivia daquele cultivo e trocava aquele cultivo por outros produtos, comercializava, etc. Você era o dono, né, da sua produção, da sua mão de obra, etc. Houve uma mudança,
surgiram as grandes indústrias. Isso mudou a configuração social, né? As pessoas passaram agora a ir para as grandes cidades vender a sua mão de obra, né? Então, não sou mais eu que produzo no campo o meu produto. É uma indústria que produz o produto e eu vou, né, ali receber um salário e, em troca, eu vou contribuir na produção. Então, isso fez com que as famílias começassem a ser agora geradas em ambiente urbano, que é um ambiente com menor espaço, né? As grandes cidades não foram planejadas para grandes casas, grandes residências, etc. E isso, de certa maneira, foi gerando algumas dificuldades sociais, mas ainda não impedia a taxa de natalidade, né? As famílias continuavam tendo muitos filhos, mesmo morando na cidade, embora já passassem dificuldades. Então, por que eu estou mencionando isso? Porque a dificuldade econômica, que é alegada por muitos para não se ter filhos, ela sempre existiu. Sim. Mesmo nas grandes cidades. E em tempos, né, cá para nós, que as pessoas dizem que hoje são outros tempos, porque hoje é mais difícil. Olha, no início da grande expansão urbana, início do século XX, não existia sistema público de saúde. Hoje nós temos um e podemos até julgar se a qualidade dele é boa ou não. Mas nós temos. E naquela época não existia. A taxa de mortalidade, inclusive, dos filhos era maior, né? As mães sofriam muito mais com isso, mas mesmo assim tinham filhos e queriam ter filhos. Então, não havia sistema de saúde, não havia políticas públicas de assistência, né? Aqui no Brasil a gente tem lá o Bolsa Família, né? Outros tipos de bolsa, não existia nada disso. Então não existia nenhum tipo de amparo social, amparo governamental. Hoje existem vários amparos e as pessoas não querem mais ter filhos. E repito, podemos emitir um juízo se esses amparos têm qualidade ou não, mas a existência desses amparos não pode ser contestada. Sim. Né? Minha avó materna teve 15 gestações lá no Nordeste, não vingaram todos, mas ainda assim viveram 9. Não tinha uma paróquia para você pedir uma cesta básica, não tinha uma ONG que lhe pudesse socorrer. Hoje em dia, nas grandes cidades, olha, nem que você tenha que passar pela humilhação de sair pedindo, sempre você vai encontrar alguém que lhe dê São muitas algo. instituições, a igreja tem muitas instituições. E eu tô aqui conjecturando a pior das pobrezas. E em tempos em que realmente essa pior das pobrezas, essa miserabilidade acometia as famílias, ainda assim as mulheres desejavam ter filhos e eram abertas. Onde foi que tudo isso começou? Nos Estados Unidos existe uma família, a princípio é uma família, hoje é até se tornou uma organização que leva o nome dessa família, que é a família Rockefeller, né? Em Nova York tem um prédio enorme com o nome deles, né? Rockefeller Center, eu já fui lá umas 3 vezes. Essa família Rockefeller era uma família que dona de muitos bancos. Eles começaram a deter uma grande fatia do sistema monetário, não econômico apenas, mas monetário, né? Dinheiro. E eles começaram a investir esse dinheiro em encomendar pesquisas, principalmente pesquisas sociológicas, para analisar a sociedade, comportamento. O comportamento humano. Todas as grandes organizações fazem isso, até a igreja, a CNBB, encomenda de tempos em tempos pelos SERES pesquisas de dados para a gente saber, ter números, para saber como se comportar na evangelização, etc. Então toda organização encomenda pesquisas. Mas o objetivo dos Rockefeller em encomendar essas pesquisas era para saber o seguinte: o que podemos fazer na sociedade para aumentar o fluxo monetário, ou seja, dar um boom financeiro para que os bancos possam prosperar. Então as pessoas peguem mais empréstimos, abram mais contas, depositem
nos bancos e aí o sistema bancário, o sistema monetário, né, bancos, ações possam crescer. Eles perceberam o seguinte, que 50% da sociedade, isso eu estou falando, olha, década de 40, 50, e bem na primeira metade do século 20, 50% da sociedade de maneira geral simplesmente não participava da vida monetária. Quem eram esses 50%? As mulheres. Porque numa família, o homem trabalhava, a mulher tinha consciência do seu papel de educadora, isso nunca foi visto como um subvalor, era apenas incompreendido, isso sempre foi compreendido como uma distinção de papéis, apenas Sim. isso. Não é porque uma coisa é diferente da outra, que uma é melhor do que a outra. Isso era muito claro. Então, a mulher, ela tinha consciência do seu papel de mãe, de dona de casa, e o homem tinha a consciência do seu papel de provedor. E ninguém se achava, a princípio, superior. Eram papéis diferentes. Apenas isso. Sem emitir um juízo. Só que acontece o seguinte, num contexto em que se desejava mover o mercado, eles começaram a pensar, como nós vamos fazer para que essas mulheres, que é metade da população, entre no mercado? Porque estando em casa cuidando de filhos, tendo filhos, elas não vão participar do mercado. Então eles começaram a encomendar pesquisas. Um dos artigos mais relevantes, que é um dos que eu trouxe, até a Drica tem aí em mãos, é do Dr. Kingsley Davis, um artigo escrito em novembro de 67, em que ele faz uma análise dizendo o seguinte, que olha, muitas tentativas, inclusive encomendadas, baseadas em pesquisas encomendadas pelas grandes organizações, muitas dessas tentativas vinham tentando um controle demográfico, então eram duas ideias em jogo. Como fazer para que as mulheres entrem no sistema de mercado para gerar mais riqueza, dinheiro, mais do que riqueza. Né? Aliás, menos do que riqueza, dinheiro, porque riqueza é tudo que se produz. Dinheiro, e criou-se a mentalidade de que o planeta não comportaria um crescimento populacional, o que já se mostrou um engodo, né? uma falácia, porque todos os dias nascem muitos e morrem muitos. E os recursos mais fundamentais para a vida humana são renováveis. A água é renovável, a agricultura é renovável, a pecuária é renovável. Então, Deus dispôs o mundo de um modo para que vivam tantos quantos seres humanos nele existirem. Já visto hoje nós sermos 7 bilhões e tem recursos para todo mundo. Esses recursos são mal distribuídos, isso é fato. Mas falta de recursos não há. Não há e nunca vai haver. Não há e não haverá. Então já houve uma época em que a Terra teve 1 bilhão ou menos que isso. Hoje nós somos 7 bilhões e ainda tem recursos, tem economia para isso. Então isso é mentiroso. Isso se mostrou mentiroso ao longo do tempo. Mas qual foi então o argumento que prevaleceu? Bom, se um boom demográfico não esgota recursos, ainda assim, se nós tivermos um boom demográfico e as mulheres tiverem que ser as responsáveis pelos filhos, elas não participam do mercado. Nós temos que fazer com que elas participem do mercado. E aí, o Kingsley Davis, ele fez uma, entre aspas, denúncia, porque ele dizia o seguinte, olha, vocês estão tentando controlar a natalidade por meio de métodos contraceptivos. Então, eles começaram, né, os estudos de contraceptivos começaram já na primeira metade do século XX e começaram, né, alguns métodos de barreira ainda precoces, pílulas anticoncepcionais, diversos modos de contracepção começaram a surgir, inclusive, no mercado. E a legalização do aborto já se começou a tentar para controlar o boom demográfico, né, a população do mundo. E ele dizia o seguinte, olha, fomentar essas políticas, né, contraceptivos, aborto, na verdade isso aí é atacar um sintoma. Nós temos que atacar a causa.
E aí ele dá um exemplo nesse artigo, né, que é política populacional. Os programas atuais terão sucesso, programas atuais que ele está falando aqui lá nos anos 60, terão sucesso. Aí ele diz o seguinte, olha, se você promove o contraceptivo, a mulher, ela pode optar até pelo contraceptivo, só que ela pode optar assim, olha, eu quero ter 8 filhos e depois dos 8 eu começo a usar o contraceptivo. Não adiantou nada, porque ela teve os 8 filhos. Nós temos que alterar, nós temos que investir num sistema social, numa cultura, numa mentalidade que faça com que as mulheres não queiram ter filhos e, mais ainda, que gere cada vez mais obstáculos para elas terem. Então, ele dá aqui uma série de sugestões, esse é um artigo maligno, porque ele vai dando sugestões do que deveria ser feito. Uma delas é começar a prejudicar a retribuição financeira dos homens. Então, fazer com que o trabalho remunerasse sutilmente cada vez menos o homem, de modo a obrigar a outra pessoa adulta em casa a ir para o mercado. Então, isso foi proposital. Vocês vejam que é um sistema, na teologia a gente chama isso de pecado estrutural. É quando o pecado ele está na estrutura de um jeito que ele torna todos nós reféns. Todos nós. Então, essa foi uma primeira coisa. Mas não só isso, ele diz, porque ainda assim, uma família pode fazer opção por viver uma vida simplória. Então, se contentar com o que entra e aceitar viver a pobreza. Parece até que ele estava pensando nos conselhos evangélicos, né? Parece até que só faltou ele dizer, pode ser que tenha muitos cristãos na sociedade. Cristão, como diz o apóstolo Paulo, sabe viver tanto na penúria quanto na abundância. Então eles vão dizer, bom, meu esposo está ganhando menos, então a gente corta as coisas em casa, menos filho. Filho não se corta. Então a gente tem que ir mais fundo. Nós temos que fazer com que as mulheres realmente não queiram ter filhos. E aí ele vai dando várias sugestões, né? Ele diz assim que seriam necessárias mudanças suficientemente básicas para afetar a motivação de ter filhos. Essas sim seriam mudanças na estrutura da família, no papel das mulheres e nas normas sexuais. Então, começou-se a investir em políticas públicas, na cultura, publicações, livros, filmes, novelas. Então você veja que todas as nossas opiniões, a longo prazo, médio e longo prazo, elas vão sendo formadas. Somado a isso, eles descobriram que já havia uma ideologia que fazia algum tempo, uns 60, 70 anos que vinha vigorando, já havia uma ideologia que fazia essa proposta de você gerar uma luta de classes. Você lembra do que eu disse há pouco? Que a sociedade sempre entendeu o papel do homem, o papel da mulher como diferentes, não como um superior e um inferior. Diferentes. Só que eles disseram, opa, nós podemos nos aproveitar dessa diferença, que é apenas uma distinção. E a partir daquela ideologia, que aquele camarada, o Karl Marx, que fundou o comunismo, ele sugeria que tudo na sociedade é uma luta. Qualquer coisa que seja diferente, ele entendia como luta. Que deveríamos ser todos iguais. Mas veja, meus queridos, igualdade, embora seja uma palavra que sempre foi vendida para nós como algo maravilhoso. Igualdade é uma noção nociva à própria natureza das coisas. Quer dizer, tudo é igual? Eu sou igual a essa poltrona? Não, essa poltrona tem uma natureza e eu tenho outra. E é porque a poltrona tem uma natureza de deixar-se sentar que eu, tenho natureza humana, posso sentar nela. Entende? A distinção das coisas favorecem a justiça de tudo que há. Então, nada pode ser igual. Homem e mulher são iguais? Bom, são iguais no gênero, né? Aliás, na natureza, né? A natureza humana, nós somos seres humanos. Mas não são seres humanos iguais, porque senão a espécie humana acaba.
tem que ser diferente. A mulher é mulher e o homem é homem. Mas o que começou-se a engendrar? Não, se nós estabelecermos um tipo de luta entre a mulher e o homem, nós vamos, por meio dessa luta, criar no imaginário feminino uma luta monetária, inclusive. Sim. Por uma independência financeira, por uma independência de mercado. E foi aqui, nesse mesmo período do artigo, anos 60, que estourou a famosa revolução sexual, que, sob o pretexto de defender direitos das mulheres, o que seria algo ótimo, as mulheres terem seus direitos salvaguardados, isso é excelente, isso é fantástico, mas veja, o feminismo como ele foi engendrado, eu ia pedir para o senhor falar isso que o padre está dizendo é o feminismo. Exato. Então, se você acha essa palavra bonitinha e ela tem se apresentado para você de uma forma bonitinha, de igualdade e um amor bonito, não. O feminismo é uma coisa ruim, péssima, contra o evangelho, contra a família. Exato. Fecha parênteses. Você, mulher, você foi criada por Deus para ser feminina. E bem feminina, bem mulher. Porque às vezes a mulher entende dizer que ela é feminista, aí você pergunta, mas o que é ser feminista para você? Não, porque eu acho que a mulher tem que ter os seus direitos, que ela tem que ter liberdade. Ô, minha irmã, eu também acho isso. Só que isso é você ser feminina. É. Feminismo, quando ele é analisado, né, do modo como ele foi engendrado intelectivamente, filosoficamente, ele, na realidade, é uma tentativa de transformar a mulher em homem. Ele é uma masculinização da mulher. Isso é um dano para a sociedade. Um dano imenso. Então, assim, foi o que eu disse no início do bloco. Nós não teríamos tempo para esmiuçar cada detalhe. Mas houve toda uma política. Engenharia. Né? Uma engenharia. Palavra excelente, Drica. Uma engenharia para mudar a mentalidade de toda a sociedade, para masculinizar a mulher, feminilizar o homem, deixar o homem frágil, inclusive na sua masculinidade, para fazer com que a mulher caísse na mesma ilusão em que os homens já caíam, que era a ilusão da carreira profissional. Meus queridos, se existe uma ilusão imensa, é essa. Porque eu dizia há pouco que nós não somos iguais. Você concorda que é impossível, do ponto de vista numérico, lógico, todos serem chefes, gerentes, né? Um CEO. Não pode existir um gerente se não existirem gerenciados. Nem todos são iguais. Então, numericamente, isso é impossível. Agora, quando a pessoa quer alçar o voo da carreira, né? Eu quero alçar o voo da carreira. Isso é unânime, meus queridos. Todos os que alçam esse voo e chegam, conquistam os seus ideais, lá na frente, vão ser acometidos de vazios interiores, existenciais imensos. E no caso da mulher, isso é muito pior pelo seguinte. Eu mencionei há pouco que a fertilidade da mulher, ela tem um prazo. E, sociologicamente, analisando os números, para você alçar um voo natural na sua carreira, existem poucas exceções de pessoas que já são lá grandes empresários, empreendedores na casa dos 20. Geralmente a pessoa estipula alguns objetivos de carreira e vão conseguir lá na casa dos 30, 40, elas começam a galgar, a chegar aos patamares que desejaram. As mulheres, quando elas conseguem realizar os seus objetivos de carreira e encontram o vazio lá na frente, porque é o que se encontra quando você alcança o objetivo, dali para frente você não estabeleceu nenhum outro e fica aquele vazio. Na maioria dos casos, já é tarde para essa mulher entrar num relacionamento que seja duradouro, que seja maduro, e depois de encontrar esse relacionamento, poder gerar uma família. Já é tarde. 30, 40 anos. Padre, e eu digo com muita propriedade, você vai ser uma mulher frustrada se você quiser galgar por esse caminho, né? E vai ser triste lá no final. Eu quero aproveitar essa pausa, Padre, e agradecer aqui aos sócios que estão chegando, a Jupiraci Pires,
de Urucuí, lá no Piauí, a Doralice Matoso, de Santo André, São Paulo, a Edna Ema, de São Paulo, capital, a Leide de Souza, de Goiânia, Minas Gerais. Minas Gerais tem Goiânia, olha isso, que coisa. A Juraci Alves, de Barbacena, Minas Gerais, e a Doralina Ferreira, de Itapeva, São Paulo. Muito obrigada por vocês entenderem a nossa missão. Tá vendo como é bom ter um programa como esse, ter uma TV como essa, que leva essa mensagem? Quantas mulheres não fazem ideia do que está acontecendo? Você entendeu o que o Padre Douglas trouxe para nós? Que a sua mentalidade, ela está sendo forjada, está sendo destruída, reconstruída com toda essa balela ideológica para você acreditar que nisso que as feministas estão dizendo para nós, que a família não é importante, que você, mulher, precisa buscar os seus direitos, e tudo isso vai destruir você, mulher. Então, hoje, esse programa, e tudo isso está ligado ao tema do programa, né? O ódio à maternidade vem exatamente de toda essa mentalidade nova e demoníaca que está instalada na nossa sociedade. Agora, tem muita gente participando conosco pelo WhatsApp, né? E vamos tentar, então, ver algumas mensagens que estão chegando. O diretor vai colocar para nós. Patrícia, eu quero ser mãe, mas o meu esposo não quer ter filhos. O que eu faço? Olha, Patrícia, a primeira coisa que eu precisaria saber, né, se eu fosse o seu pároco, é seu esposo de fato, vocês são casados na igreja, porque o matrimônio, para a validade dele, se exige a abertura a filhos. Inclusive, quando nós vamos fazer a chamada habilitação matrimonial, que precisa ser feita canonicamente, o pároco questiona o casal. Seu esposo foi questionado pelo pároco que habilitou vocês para esse matrimônio, porque se lá ele foi questionado e ele disse não, na verdade, o pároco nem poderia ter autorizado esse matrimônio. Eu já barrei matrimônio em paróquias minhas por causa disso. Barrei. Porque a pessoa não está habilitada. Agora, se ele começa a dizer isso após o matrimônio, então realmente é uma situação delicadíssima. Eu diria que isso vai começar, se já não está começando, a trazer prejuízos afetivos para vocês, porque isso é o consenso mais fundamental do matrimônio. Então, uma parte quer, a outra não quer, esse matrimônio não vai se sustentar, porque vocês realmente vão entrar em conflitos seríssimos de conversa, de diálogo, até na prática sexual, porque no caso é ele que não quer. E convenhamos, irmãos, a biologia demonstra isso. É a mulher quem vai decidir quando o casal vai ter filhos ou não. Se você simplesmente desejar ter uma relação e engravidar, a não ser que ele se recuse a ter relações, você vai engravidar. Só que aí provavelmente você tem o receio. Eu vou aparecer grávida e aí ele vai acabar com a minha raça. Você está vendo? Então isso vai prejudicar a vida sexual do casal. Porque ou a mulher vai ameaçar, pois eu vou engravidar. Aí o homem começa a se recusar sexualmente à esposa. E um casal que não se une sexualmente, a tendência é que esse matrimônio, não recebendo a manutenção sexual, existem várias formas de manutenção. Várias. Algumas até mais importantes do que a sexual, mas a sexual também tem a sua preponderância. Então essa relação vai se desgastar. Isso é seríssimo, isso é grave. Eu orientaria você a procurar um bom sacerdote, um diretor espiritual para os dois. Porque se lá na frente vocês são casados na igreja e esse matrimônio, por alguma razão, decorre, vamos assim colocar, numa separação, eu devo dizer que essa é uma matéria de nulidade matrimonial seríssima, né? Vocês estão invalidando o matrimônio. Isso é muito grave. Sim. Tem também a questão dos anticoncepcionais, como é que está sendo usado dentro desse sacramento, né? Vamos ver a próxima mensagem, então, de participação aqui conosco. Osana, boa tarde, meu nome é Maria Osana, tenho 34 anos, tenho um filho de 14 anos. Eu estava tentando engravidar novamente, então veio a pandemia e interrompi a tentativa. Estou certa ou errada? Olha, minha irmã, realmente não vejo razão, né? Não vejo razão. Primeiro, do ponto de vista da fé, nós estamos falando que é um dom de Deus. Em segundo lugar, que estatisticamente nós estamos tendo inúmeros nascimentos. Tá? A taxa de natalidade, você imagina as mulheres que já ficaram grávidas
antes da pandemia e estão tendo seus filhos, né, naturalmente. Nós sabemos bem, aqui a gente vai tocar em outro assunto que nós já tratamos em outro programa, né? Você pode contestar o que eu estou falando, mas você pode consultar lá o programa de uma outra sexta-feira que nós tratamos aqui do assunto da pandemia. Sim. Mas nós sabemos bem que concerne muito mais em relação ao vírus atual o tratamento, né, e a prevenção com os cuidados devidos do que uma mudança absoluta no nosso estilo de vida. É exatamente isso que não pode acontecer, né, Padre? Pelo amor de Deus. Então, não sei, talvez você quis dizer com a sua pergunta que você tem receio de contrair o vírus estando grávida e por causa disso não poder tomar remédio e aí vocês, né, correrem um risco de vida. Olha, minha irmã, risco de vida em gravidez sempre é uma possibilidade. Sempre, porque por conta da gravidez a mulher ela tem a sua possibilidade de tomar medicações bem mais restrita. Sim. Ela é cerceada. Então, qualquer enfermidade, ela incorre em maior risco numa gravidez. Será mesmo que só agora você corre um risco na sua primeira gravidez? Você também correu. Então, o que eu acredito? Se você deseja engravidar, preserve o isolamento durante a gravidez, sim, o repouso, né? Talvez você terá que acirrar os cuidados, mas cuidados de um modo ou de outro, com pandemia ou sem pandemia, você deveria ter. E outra, não acredito, e creio que isso seja unânime, que daqui 9 meses nós ainda estaremos na situação que estamos agora já. Né? Em algum momento as coisas precisam melhorar, precisam se flexibilizar, os estudos estão avançando, as políticas estão aí se desencontrando, mas uma hora nós vamos ter que voltar. A vida precisa continuar, né? Exatamente. Padre, eu queria que a gente agora fizesse uma conclusão. Vamos fazer uma conclusão, né? Porque o nosso tempo também já está indo e não deu para a gente explanar todo o assunto, né? Hoje o tempo foi curto, mas vamos fazer uma conclusão desse ódio à maternidade para que ninguém lá em casa saia com dúvida ainda, se ficou alguma. Se ficou alguma, continua mandando resposta que a gente responde outra hora. Uma coisa que eu queria colocar isso tudo que nós estamos apresentando aqui gerou uma verdadeira patologia. Nós estamos com uma sociedade doente, enferma. O homem perdeu o seu lugar dentro da família. Dos crimes que acontecem, 90% dos crimes são cometidos por homens, que perdeu o seu lugar na sociedade. Né? O provedor. E não é só o provedor o que traz dinheiro, né? É o que cuida, o que zela. É a figura paterna. A gente gosta de falar assim, porque o homem é que manda. O homem nunca mandou dentro de casa. No casamento, o homem mandar onde? Nunca mandou. Porque o homem, ele é o servidor, entendeu? O instinto do homem é de proteção. Uma das coisas lindas, quando teve esse último tiroteio nos Estados Unidos, que foi terrível, as imagens começaram a mostrar a reação da multidão que corria. Uma das coisas mais emocionantes, os homens se jogavam na frente das mulheres para receber as balas. Sim. Por quê? Porque é instintivo. Sim. Instintivo. O homem é isso, é proteção, é carinho, é cuidado. E o feminismo pinta o homem como um opressor desgraçado. Todo homem parece que está procurando uma mulher para estuprar. Sim. É uma coisa terrível, terrível. Quando, no fundo, toda mulher, toda e qualquer mulher, e eu digo isso sem medo de errar, no fundo da sua alma, ela quer encontrar o seu parceiro, o seu companheiro. Aquela pessoa que ela vai viver o feliz para sempre com perseguições. Toda mulher, e quem não encontra, tem frustração dentro dela. E eu ouso dizer, tem muita feminista frustrada por aí, mas nunca vai dizer, porque ela precisa levantar essa bandeira. Até as mulheres que vão viver uma vida celibatária. Sim. Exercem a maternidade espiritual como sacerdote. E você assumiu o celibato porque você encontrou o seu esposo. Sim. Que é o Senhor Jesus. Exatamente. Você o desposou. Eu você vai assumi viver. o meu celibato porque eu encontrei minha esposa, que é a igreja. Sim. Que me dá filhos, que gera filhos no batismo. Eu gero com ela, eu alimento com ela. Serve a igreja. Sirvo a mesa.
Essa coisa de que o homem nunca manda. Isso é um fato na Sagrada Escritura. Quando você pega a história dos patriarcas, né? É só você olhar para dentro da sua casa aí e ver quem é Sara que que manda. apitava em cima de Abraão, Rebeca sobre Jacó. Até por aí porque vai. a mulher sabe fazer isso, né? Com sua feminilidade. Ela vai chegar no homem e vai falar, olha, meu bem, eu estava pensando. E Uma pronto, comunhão. o homem já falou tudo A bem. Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, né? E a que não é sábia, ela a destrói. Sim. É ela, é a mulher que equilibra a casa, é a mulher que educa o filho amorosamente, que une o elemento emotivo. A é grande mulher. coisa é a seguinte, quanto mais mulheres nós fomos, a imagem que Deus nos criou para ser, mais os nossos homens vão ser homens. E mais a sociedade vai melhorar. Porque nós vamos gerar filhos, homens virtuosos para a nossa sociedade. E é isso que nós precisamos fazer. Se você tem um filho ou dois e está com medo de ter o terceiro, eu vou te dar um conselho. Pergunta para a Vanessa que ela vai dizer. 2 é melhor que 1, 3 é melhor que 2 e 4 é mais fácil ainda. Eu estou dizendo no sentido de ser fácil de criar. Não tenha medo, não. Deus abençoa você de uma forma abundante. Se você se abrir à vida e amar a sua vocação, que é ser mãe. Segunda-feira a gente volta. Segunda-feira um tema importantíssimo aqui no Brasil Cristão. Nós vamos falar do luto. Luto e a morte na vida do cristão. Nós vamos receber aqui a doutora Suzel. Se Deus quiser, vai ser um programa maravilhoso, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, tá bom? Gente, acabou o tempo. Obrigada pela presença de todos. A gente se vê na próxima semana. Padre, sua bênção. Deus abençoe Fernando. e Deus abençoe a todos que nos acompanharam hoje. Amém. Até mais, tchau, tchau.